isso que eu estou sendo testemunha e acabou que vou trazer um pouco. É mais para trazer as informações mesmo, não sei se está todo mundo sabendo, mas hoje saiu no Estadão uma notícia informando que 71% das universidades filiadas ao governo federal já estão de greve, e isso tem, demonstrado o impacto da greve. Outra notícia já tem informado que a nossa querida presidenta Dilma já está fugindo dos grevistas e cancelando várias agendas, onde ela provavelmente toparia com professores federais. Então já são reflexos aí do nosso movimento que tem causado um impacto, e a gente espera que no dia 28, que é a próxima reunião com o governo, eles já levem em consideração o que tem sido feito para que o nosso movimento ele tenha resultado já o quanto antes. Com relação ao que tem sido discutido aí, eu creio que os temporários eles têm que ficar tranquilos mesmo. Todo mundo tem se movimentado para tentar protegê-los. A Adolfo agora já voltou, então acho que eles podem ficar muito tranquilos com relação a isso. A ação dos alunos é uma ação que tem, inclusive, esse enfoque também, e tem um efeito mais forte, acho que dentro da UFLA, inclusive, do que a própria greve, que é um direito de cada um de aderir ou não. Se alguém tiver algum questionamento, aí eu estou à disposição também. Geralmente eu trago as informações, então se alguém quiser saber de alguma informação. O Andes está com várias redes sociais abertas informando, está com o Facebook, está com o Twitter. E inclusive o que a nossa professora advogada comentou a respeito do direito do temporário de aderir à greve, o Andes ele tem um artigo no próprio site que ele fala a respeito desse respaldo jurídico aí para aderir à greve. Alguma informação? Então é isso. Opa. Só uma pergunta. Das instituições não filiadas ao Andes, quais são as que estão em greve ou na iminência de entrar em greve? Sabe? Você tem essa informação? Pois tem uma universidade que é filiada ao PROIFES, que entrou de greve, Campus Catalão, não lembro qual federal que é. Goiás, Campus Catalão entrou. O que o Antônio Maria tem percebido lá em Brasília é que tem várias universidades no Brasil incomodadas com a negociação e com o intuito de entrar de greve, só que parece que o PROIFES está um tanto quanto resistente a essa movimentação. Essas são informações que a gente recebeu do Comando Nacional de Greve. Eles provavelmente estão recebendo ligações ou e-mails ou algum tipo de comunicação para poder entender o movimento ou para poder saber a força do movimento, e isso tem acontecido. O PROIFES ele está assim, vamos dizer, até de maneira meio grosseira, ele está totalmente contra esse nosso movimento. A Federal do Rio Grande do Norte soltou uma nota esses dias aí que foi extremamente infeliz, falando que o nosso movimento é irresponsável. E o que eu tenho percebido, na verdade, é que o movimento está mais responsável do que eu já ouvi falar de outros movimentos anteriores. A UFMG não vai entrar, não tem movimentação, muito dificilmente vai aderir ao movimento. Eu andei até discutindo com um dos professores da UFMG da Física, lá no grupo do Facebook da greve, e a mentalidade deles está bem fechada para esse tipo de movimentação agora. Mas, em contrapartida, hoje entrou de greve a UNB, que eu acho que é um grande aliado desse movimento, a Universidade de Brasília, e a UFRJ. Então são duas universidades aí. A Fluminense. Fora e Fluminense. Mas a UFRJ já está com deflagração de greve já para amanhã, se eu não me engano. Partido dia 22. Dia 22? Amanhã, né? Exatamente. Então, a gente tem aí, igual eu falei, 71% dos campos, das universidades já estão aderindo ao movimento. PROIFES são, se eu não me engano, são 7, né, Samuel? Se corrigir se estiver errado, 7 ou 8 universidades. 7, né? Pois é. Então, assim, mesmo o PROIFES não aderindo, eu acredito que o nosso movimento já está
uma força suficiente já para causar o impacto que a gente deseja, para ver se acelera essas negociações frente ao governo. Outra coisa que eu queria pontuar, aí não tem nada a ver com o comando de greve não, mas eu vi tem vários professores no Brasil que estão dando entrevistas e acaba que sai às vezes no YouTube ou em algum canal de comunicação. Teve um professor da Federal do Amazonas, não querendo render muito, mas retomando o assunto dos temporários aí, que ele inclusive argumentou, né, que o movimento que a gente está trazendo aqui, ele tem em algumas universidades também como item adicional de pauta, além das negociações do antes, a questão da contratação dos professores mesmo, para poder, né, reduzir essa porcentagem de temporários, não no sentido de mandar os temporários embora, né, mas no sentido de fortalecer o compromisso, porque acaba que o temporário ele, não tem um vínculo tão forte com a universidade quanto ele teria se ele fosse um professor efetivo. Então, algumas universidades, inclusive, estão incluindo esse item na pauta de reivindicações delas, como forma até de beneficiar os professores temporários aí. Mais alguma informação, gente?